Por que a quercetina consegue aumentar a longevidade? Se você quer saber o que é a quercetina e quais são os benefícios dela relacionados à longevidade, se você quer saber como a quercetina atua dentro da célula, acompanhe esse vídeo. Olá pessoal, para você que já me acompanha aqui, é um grande prazer ter você comigo novamente. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e cientista. Nesse vídeo eu quero te contar quais são os benefícios da quercetina relacionados à longevidade. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre o que é a quercetina, quais são os benefícios dela de uma forma bem mais detalhada. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, porque nesse vídeo aqui nós vamos focar mais na questão, na atuação da quercetina na longevidade. Nós vivemos hoje um paradoxo da longevidade. A nossa expectativa de vida aumentou muito. Se a gente compara com a década de 40, nossa expectativa de vida era de aproximadamente 45 anos e meio. Em 2022, essa expectativa de vida atingiu 75 anos e meio. Isso significa que de 1940 até os anos de 2022, houve um aumento de 30 anos na expectativa de vida. Segundo um artigo que foi publicado em 2011 por Silva e Ferrari, o Brasil, na próxima década, estará entre os 10 países do mundo com maior população idosa. Eu vou até ler um trecho desse artigo. A população de idosos atinge cerca de 15 milhões de pessoas. Esse dado já está desatualizado, porque esse artigo foi publicado em 2011. Então, esse número é bem maior hoje, colocando o país dentro de 2 décadas entre os 10 com maior população idosa. Só que como esse artigo foi publicado em 2011, uma década já passou. Dentro da próxima década, nós estaremos ali entre os 10 países com maior população idosa. E quando a gente fala de envelhecimento, além do declínio funcional, além do declínio cognitivo, fisiologicamente falando, envelhecimento é caracterizado tanto por uma alteração na expressão genética, mas também por alterações epigenéticas, ambientais. E na verdade a gente já sabe, já está muito bem descrito na literatura, que o fator genético não é nem o mais importante. O fator epigenético, o fator ambiental, ele consegue predominar sobre o fator genético. Quais são esses marcadores de envelhecimento? Alteração na comunicação intercelular, exaustão das células tronco, senescência celular, disfunção mitocondrial, vou falar bastante sobre mitocôndria nesse vídeo, perda de proteínas, de proteostases, alterações essas que são, todas essas alterações, elas são influenciadas pelo nosso estilo de vida. Por isso que o fator epigenético ele consegue ser mais importante que o fator genético, porque a gente consegue modular todos esses fatores com o nosso estilo de vida. Então, se uma pessoa tem uma predisposição genética para uma determinada doença, dependendo do estilo de vida dela, se ela tiver um estilo de vida mais saudável, ela consegue silenciar a expressão desses genes que promoveriam tal doença, ao passo que uma pessoa que tem uma predisposição genética, mas um estilo de vida também não contribui, esse estilo de vida agora não saudável pode favorecer a expressão genética que vai desenvolver uma doença. Prova de que o envelhecimento cronológico não é mais importante, uma prova de que o envelhecimento biológico chega a ser mais determinante, é que nós já encontramos vários exemplos. Possivelmente você deve conhecer pessoas de mesma idade cronológica, mas com um envelhecimento
biológico completamente diferente, assim como eu mostro nessa imagem aqui para vocês. São duas pessoas da mesma idade cronológica, mas que estão envelhecendo de uma forma muito diferente uma da outra. Se o envelhecimento cronológico não é o mais importante, se é o envelhecimento biológico o que vai ser mais determinante aqui, o que diferencia uma célula jovem, uma célula normal, de uma célula senescente, de uma célula envelhecida? Uma célula normal, de uma forma bem resumida, ela consegue receber danos, ela recebe injúrias, mas ela consegue reparar todos esses danos. Diferentemente de uma célula senescente. Uma célula senescente, ela começa a receber danos e em um determinado momento ela começa a ter dificuldade de reparar esses danos. Então ela começa a acumular esses danos, não resolve, não repara esses danos e a partir daí ela vai liberar marcadores inflamatórios, maior produção de espécies reativas de oxigênio, que eu vou falar também mais para frente nesse vídeo. Ela começa a liberar marcadores de senescência celular, que são chamados de SASP, para outras células vizinhas, como se fosse um pedido de socorro. E assim, uma célula envelhecida, ela vai amplificando o sinal para outras células. De uma forma bem resumida, o que diferencia uma célula jovem, uma célula sadia, de uma célula senescente é a capacidade dessa célula reparar os danos. No envelhecimento, ocorre um aumento da produção de radicais livres e espécies reativas de oxigênio. Radicais livres são moléculas produzidas pelas mitocôndrias durante o metabolismo celular. O problema é quando essa produção se torna excessiva e essas moléculas elas vão apresentar um ou mais elétrons pareados e isso vai fazer com que elas se tornem muito reativas, de forma que elas conseguem reagir facilmente com células, com tecidos, elas alteram nossas células, nossos tecidos, danificam nossas células. E a produção excessiva desses radicais livres está associada a lesões celulares como a peroxidação de lipídios, a oxidação de proteínas, a inativação de enzimas, a ativação excessiva de genes inflamatórios, a danos no DNA e ao aumento do risco de câncer. E além de danificar o DNA, os radicais livres também encurtam os telômeros do DNA. Telômero é a pontinha do DNA, vamos imaginar um cadarço de tênis. Aquela extremidadezinha do cadarço são os telômeros e de forma semelhante a um cadarço a gente consegue entender que se a gente perde aquela pontinha, esse cadarço ele deixa de funcionar tão bem, a gente vai ter dificuldade de colocar ele no tênis se a gente perder essa pontinha. Os telômeros eles protegem o material genético e a gente vai perdendo telômero, esse telômero vai encurtando a cada divisão celular, até que chega um determinado momento que esse telômero está tão encurtado que ele vai favorecer o acúmulo de danos genéticos, ele vai dificultar o reparo genômico, ele vai deixar de proteger o nosso material genético. Essas espécies reativas de oxigênio também estão envolvidas em várias doenças crônicas não transmissíveis associadas ao envelhecimento, como as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, artrite reumatoide, doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. A longevidade, nesse contexto, ela vai estar muito associada à saúde dessa célula, à saúde da mitocôndria, de forma que a gente precisa ter uma baixa produção de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio e tentar manter ao máximo possível a integridade funcional dessas células, porque são as mitocôndrias que vão produzir esses radicais livres. E o que as mitocôndrias fazem? Por que elas são tão importantes para a célula? As mitocôndrias são elas que vão produzir a energia da célula, são elas que vão produzir o ATP, a molécula de energia da célula. Mas, além disso, elas também vão oxidar a gordura. Então, para a gente queimar a gordura, a gente precisa de mitocôndria funcionando bem.
elas vão participar de várias cascatas de sinalização celular, elas vão participar da regulação de vários minerais importantíssimos como o cálcio, elas vão participar do metabolismo de proteínas, de aminoácidos, elas vão participar de processos que envolvem sobrevivência, senescência e morte da célula. As mitocôndrias são extremamente importantes para a saúde da célula. E eu disse para vocês que o que diferencia uma célula sadia, uma célula jovem, de uma célula senescente é a capacidade de reparar danos. A mitocôndria, por exemplo, ela tem um mecanismo, um controle de qualidade interno que ela consegue regular esses danos. Vou dar um exemplo aqui. Se uma mitocôndria recebe um dano, ela consegue se separar dessa parte que sofreu dano e excluir essa parte que sofreu dano, num processo que a gente chama de fissão mitocondrial. A partir daí, essa parte sadia consegue também se unir a outra mitocôndria e formar uma mitocôndria maior, num processo que a gente chama de fusão mitocondrial. Agora, se essa mitocôndria recebe um dano que foi muito grande, que foi reversível, ela vai passar por uma morte celular programada que a gente chama de mitofagia. São processos que ocorrem frequentemente, são processos que precisam ocorrer com essa sintonia para manter a saúde mitocondrial. Só que essa mitofagia, essa morte celular, ela precisa estar contrabalanceada com a formação de novas mitocôndrias, que é o processo que a gente chama de biogênese mitocondrial. Então, como eu falei, a longevidade está relacionada à saúde da mitocôndria. E isso significa que esse processo de formar novas mitocôndrias é imprescindível para a longevidade, imprescindível para a nossa saúde, até mesmo porque, com o passar da idade, a pessoa começa a reduzir o número de mitocôndrias. Essas mitocôndrias passam a não funcionar tão bem. Então, na prática, como é que a gente observa isso? A pessoa começa a ficar mais cansada, sem energia, com mais fadiga, ela começa a ter dificuldade para emagrecer, ela começa a engordar mais fácil. Por quê? São as mitocôndrias que vão queimar a gordura para produzir energia. Se a pessoa tem menos mitocôndria, vai ser mais difícil para essa pessoa emagrecer, vai ser mais fácil para ela engordar. Essa pessoa também passa a ter uma maior suscetibilidade a doenças. Essas mitocôndrias disfuncionais, elas também vão sinalizar para o núcleo. Existe uma comunicação bidirecional entre núcleo da célula, onde está ali o nosso material genético, o nosso genoma, e a mitocôndria. Tudo que acontece na mitocôndria é sinalizado para o núcleo, e com isso o núcleo ele pode alterar a expressão genética, e da mesma forma tudo que acontece no núcleo é sinalizado para a mitocôndria. Por isso, a mitocôndria é extremamente importante para a longevidade, porque ela vai estar na base celular de várias doenças relacionadas ao envelhecimento. Uma mitocôndria sadia, ela consegue produzir muita energia, muito ATP, ela produz poucas espécies reativas de oxigênio e ela não tem alteração no DNA mitocondrial. Já uma mitocôndria envelhecida, ela vai produzir menos energia, vai produzir muitas espécies reativas de oxigênio e vai começar a apresentar disfunção, mutação no DNA mitocondrial. Se a biogênese mitocondrial é extremamente importante para a gente manter essa população de mitocôndrias de forma sadia, de forma funcional, como que ocorre a biogênese mitocondrial? Vou colocar aqui uma imagem para vocês, onde eu vou destacar o principal regulador da biogênese mitocondrial é esse fator de transcrição chamado PGC1-alfa. PGC1-alfa pode ser fosforilado por AMPK ou desacetilado por sirtuína. Uma vez que esse PGC1-alfa é ativado, ele vai ativar o fator de transcrição respiratório,
que é um fator de transcrição que está lá dentro do núcleo da célula, e isso vai informar para o núcleo que ele precisa produzir novas proteínas para formar uma nova mitocôndria, porque embora a mitocôndria tenha a capacidade de se replicar de forma independente do núcleo, embora a mitocôndria tenha também o DNA mitocondrial, essa mitocôndria ela codifica pouquíssimas proteínas, só 13. A grande maioria das proteínas que são necessárias para a mitocôndria, as mais de 1000 proteínas, elas precisam ser importadas do núcleo. Elas são fabricadas lá no núcleo da célula e depois a mitocôndria importa. Então esse fator de transcrição respiratório vai começar a produzir essas proteínas para a mitocôndria. E, paralelamente, também é ativado um fator de transcrição mitocondrial, que vai informar para a mitocôndria que ela pode começar a se replicar. Aí a gente tem o início ali do processo da biogênese mitocondrial. A mitocôndria, a partir disso, importa essas proteínas do núcleo e ela já passa a ter todo o aparato para construir uma nova mitocôndria. A gente pode ter fatores que estimulam essa biogênese mitocondrial e a gente pode ter fatores que inibem essa biogênese mitocondrial. O que pode inibir a biogênese mitocondrial? Tudo que diminuir a expressão desse PGC1-alfa vai acabar por diminuir a biogênese mitocondrial. Um microambiente rico em glicose, rico em açúcar, rico em carboidrato, diminui a biogênese mitocondrial. Então, uma alimentação rica em farinha, em pães, massas, bolos, açúcares, tubérculos, um excesso de glicose vai prejudicar a biogênese mitocondrial. Um excesso de açúcar, um excesso de glicose, um excesso de carboidrato na alimentação. E por outro lado, o que pode estimular a biogênese mitocondrial? Porque é isso que a gente quer, né? Melhorar a saúde das nossas mitocôndrias. Existem vários fatores, como o jejum aumenta a biogênese mitocondrial, restrição calórica é um outro fator, exercício físico aumenta a biogênese mitocondrial, e nós temos vários fitoquímicos que também conseguem promover e estimular a biogênese mitocondrial. Um deles é exatamente a quercetina. Já estou adiantando e linkando o conteúdo. A quercetina é um dos fitoquímicos que consegue aumentar a biogênese mitocondrial. O que é a quercetina, então? A quercetina é um flavonoide, é um fitoquímico que pode ser encontrado na cebola roxa, no cacau, maçã, uva, frutas vermelhas como cranberry, morango, amora, mirtilo, framboesa, cereja. A quercetina também pode ser encontrada em aspargos, alho, brócolis, couve, quiabo, tomate. A quercetina é um dos antioxidantes mais potentes encontrados na dieta humana e ela não pode ser produzida pelo nosso corpo. Isso significa que a sua obtenção se dá exclusivamente através desses alimentos, através da dieta ou através da suplementação. A quercetina tem sido amplamente investigada. No vídeo sobre que eu falei de uma forma bem detalhada sobre todos os benefícios da quercetina, eu coloquei, vou colocar de novo para vocês a imagem desse artigo e um trecho que fala o seguinte: de todos os flavonoides, a quercetina está entre os mais difundidos, com efeitos bioativos de amplo espectro. Quais são esses efeitos de uma forma bem resumida, porque eu já falei sobre eles de uma forma mais detalhada no vídeo anterior. Então, se você não assistiu, corre lá. A quercetina tem propriedade antioxidante porque ela consegue eliminar os radicais livres que eu falei para vocês no início desse vídeo. Ela tem efeito anti-inflamatório porque ela consegue inibir a produção das citocinas que vão estimular a inflamação, as citocinas pró-inflamatórias. Ela tem um efeito antiviral, porque ela consegue inibir a entrada, dificultar a entrada do vírus dentro da célula e também consegue diminuir a replicação do vírus que conseguiu entrar na célula. A quercetina também fortalece o nosso sistema imunológico, porque além de inibir a produção das citocinas inflamatórias, ela tem um efeito duplo. Ela consegue aumentar a produção das células que são responsáveis pela nossa defesa imunológica.
A quercetina tem efeito antialérgico, ela inibe a produção da histamina, uma substância química que é liberada pelo sistema imune na presença de uma alergia. E é isso que vai causar aquela sensação de coceira, espirro, congestão nasal, urticária e até dificuldade respiratória em casos mais graves. A quercetina promove vasodilatação, uma dilatação dos vasos. Isso vai melhorar a circulação do sangue. Ela tem efeito neuroprotetor. E quais são as propriedades relacionadas à longevidade? A quercetina é tão estudada que a gente tem exemplos de trabalhos que foram realizados em cultura de célula. Então eles pegaram célula, cultivaram a célula e analisaram célula. Depois a gente consegue ver trabalhos que foram feitos em animais e também trabalhos em humanos. Esse trabalho, que foi publicado em 2016, ele é uma revisão. Ele fala sobre quercetina e mitocôndria. E ele traz uma tabela aqui onde ele lista alguns trabalhos que foram realizados em cultura de células. Observem aqui na tabelinha que a quercetina foi capaz de aumentar PGC1-alfa, aquele regulador mestre da biogênese mitocondrial, foi capaz de aumentar o fator respiratório nuclear e o fator de transcrição mitocondrial. Um outro trabalho que foi realizado em animais, os autores examinaram os efeitos da suplementação com quercetina em camundongos sobre os marcadores da biogênese mitocondrial. No músculo, eles pegaram um músculo esquelético e no cérebro. E também avaliaram a tolerância ao exercício de endurance, a um exercício cíclico. Esse gráfico aqui mostra que a suplementação com quercetina aumentou PGC1-alfa e também aumentou sirtuína tanto no músculo quanto no cérebro desses camundongos. Esses camundongos também, que receberam a suplementação, conseguiram realizar um tempo maior de um teste de esteira. Então, esses animais foram colocados numa esteira e os animais que receberam a suplementação conseguiram realizar esse teste por um tempo maior. E em humanos, o que a gente tem? Esse trabalho, que foi publicado em 2010, os autores recrutaram homens não treinados e aí esses homens receberam 1 grama de quercetina por 2 semanas. Eles fizeram uma avaliação antes da suplementação e depois dessas 2 semanas. Os autores conseguiram corroborar os dados do estudo realizado em animais. Eles também conseguiram demonstrar que a suplementação com quercetina aumentou sirtuína 1 e PGC1-alfa. E também os homens, após a suplementação, conseguiram percorrer aqui um teste que foi realizado em esteira por um tempo maior. Então, esse trabalho em humanos, ele tentou realizar o que foi feito no estudo em animais e eles conseguiram demonstrar os mesmos resultados. Onde a gente encontra quercetina? A quercetina é encontrada em uma série de alimentos, então é fácil, você pode incluir facilmente na sua alimentação. A gente encontra quercetina na cebola crua, eu vou deixar a tabela aqui para vocês, no cacau em pó, pimentão amarelo, acerola, cranberry, semente de endro, quiabo, alface. Eu pulei aqui dessa tabela o trigo sarraceno de propósito, porque o trigo não é um alimento que eu indico pelo fato dele ser um grão, pelo fato de ser um alimento rico em glicose, rico em carboidrato, rico em açúcar. E eu disse para vocês que um microambiente rico em glicose diminui biogênese mitocondrial. Então, é como se o trigo aqui anulasse esse efeito da quercetina. Você tem vários outros alimentos aqui para você suprir seu aporte diário de quercetina sem precisar recorrer ao trigo. Mas, e além da alimentação, você pode também utilizar a quercetina na forma de suplemento. E se você ficou interessado ou interessada em usar a quercetina na forma de suplemento, consulte seu médico ou seu nutricionista para que esses profissionais possam avaliar especificamente o seu caso, possam chegar na dose ideal e segura para você. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, envie esse material para aquela pessoa que também precisa dessa informação. Obrigada por ter ficado comigo até o final e eu te encontro então no próximo vídeo.